Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nessa quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Vamos juntos? Leila Pereira vai comprar a SAF do Vasco? Tem alguma negociação em andamento? Crefisa é apenas uma cortina de fumaça? Será? Jogadores voltam hoje ao trabalho, hein? Depois de 2 dias de folga, à tarde, treinamento no CT Moacir Barbosa, já como preparação para o jogo diante do Fortaleza. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Então não esquece, dedo no like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, se você perdeu ontem a live que eu fiz com o professor José Humberto, ela está espetacular. Eu vou deixar aqui no finalzinho do nosso vídeo, tá? Vai ter o link. Inclusive está na descrição aqui do vídeo também o canal do professor José Humberto, que é um canal de direito empresarial e que ele trata muito sobre as questões envolvendo SAF, né, do Vasco, os problemas, a recuperação judicial. Amanhã vai ter uma das assembleias, a primeira assembleia, né, a primeira chamada, e ele falou sobre isso, sobre a importância do resultado dessa assembleia de credores. Se não houver entendimento ou se houver o entendimento, o que acontece, o risco de falência, falou sobre as classes que estão elencadas na recuperação judicial. Então, recomendo você assistir essa live, porque ela tem um ensinamento muito bacana para nós, e o professor José Humberto foi muito didático, como sempre, brilhante nas explicações claras para o torcedor vascaíno. Outro ponto, os jogadores voltam hoje aos treinamentos, né? Lá no CT Moacir Barbosa, na parte da tarde, e o técnico Fernando Diniz vai começar a trabalhar a equipe sem um lateral direito titular ou reserva, porque o Paulo Henrique está com a seleção, já chegou em Seul, e o Puma está com a seleção uruguaia. Eles não voltam a tempo de enfrentar o Fortaleza dia 15. Ah, Fábio, então o Vasco podia pedir adiamento do jogo. Não, não pode. Não tem o menor cabimento, são apenas 2 jogadores. Não tem como, mas são 2 da mesma função. Não. Para a lateral direita da função, o Vasco tem o garoto Paulo Ricardo, Paulinho, que jogou no Campeonato Estadual logo no início, fez sucesso na base e está lá pedindo passagem, já ter ido para o banco de reservas. Por que não? Ah, mas ele pode improvisar. Será que temos alguém para improvisar ali? Quem que a gente podia improvisar na lateral direita? Vai pegar um canhoto, vai jogar pela direita, como pegou o Dest, jogou para a esquerda? Não sei se o Fernando Diniz irá fazer essa modificação. Aliás, para o jogo com Fortaleza, será que o Verratti começa jogando? Para mim não é nenhum problema. Se ele começar no banco, o torcedor vai entender, muitos querem inclusive. Acho que o time fica muito mais rápido, muito mais móvel, com Ryan, Andrés Gomes, Ryan e Nuno. O Coutinho, os 4 circulam mais o campo, mas o técnico Fernando Diniz é quem vai ter que decidir isso, né? Bom, deixa eu entrar no tema principal do nosso vídeo, porque muitos torcedores, quando o Vasco anunciou que fez um acordo que ainda precisa ser homologado pela Justiça, porque a SAF está pedindo a recuperação judicial, a entrada de um recurso na ordem de 80 milhões de reais, que é um empréstimo, DIP, que é uma sigla usada para quem está em recuperação judicial para fazer esse tipo de entrada de recurso. Inclusive o professor Zé Humberto explicou isso ontem na live. E o Vasco fechou com a Crefisa depois de analisar várias propostas. Bom, o torcedor ficou assim, então legal. Crefisa está negociando com o Vasco, daqui a pouco ela compra a SAF do Vasco. Vem, tia Leila, não sei o que e tal. Gente, vamos lá. Vamos trazer fatos e opiniões para que você crie o seu juízo de valor. Um ponto a destacar. Vocês lembram quando na entrevista que nós fizemos com o Pedrinho, a exclusiva, logo após o campeonato, no fim do ano passado, eu perguntei sobre o José Lamáquia? Falei, a relação à Crefisa, como é que ficou? Ele falou, eu não quero falar sobre esse assunto. E ficou aquele climão. Ele repetiu isso em outras entrevistas, quando perguntado, sobre esse assunto eu não falo. E o tempo passou. José Lamáquia, que é o marido da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, que tem mandato até dezembro de 2027, ou seja, mais 2 anos e 2 meses pela frente, né? 2 anos e 3 praticamente,
ele sempre gostou muito do Pedrinho, sempre foi muito próximo. E conversando com algumas pessoas para entender o que tinha acontecido, ninguém claramente diz, foi isso. Mas é sempre na mesma direção. Algo que foi prometido ou comprometido não foi executado, não foi feito. E aí a relação estremeceu. O tempo passou e a relação voltou. E claro que é uma relação em que esse player ele tem muito recurso, tanto que vai emprestar através de uma das suas empresas, ele tem várias, um recurso de 80 milhões de reais. E se o Vasco não pagar a partir do segundo ano do empréstimo, né? São 3 anos de pagamento, sendo que 12 de carência e 36 de pagamento, o Vasco colocou os 10% que ele tem dos 20, né? Ele tem 20% de ações, 30%, perdão. Ele pegou 10 e falou assim, olha, se eu não pagar, 10% ficam para a Crefisa. Vamos lá. Você imagina que o Vasco vai fazer um acordo para não pagar a Crefisa e abrir mão de 10%? Lembrando que 70% ainda está em discussão, né? Aquela outra parte lá na Fundação Getúlio Vargas e tal. Você acha que... E porque várias teorias foram já feitas. Vou dar uma... É tipo teoria de quem matou o Det Reutemann, né? Não, foi o fulano porque ele queria fazer isso, ele vai embora, o Det Reutemann forjou a própria morte. Gente, vamos lá. As teorias da conspiração. Uma, Pedrinho está fazendo isso premeditado, não vai pagar o empréstimo, vai entregar 10% das ações, depois pede um novo empréstimo, não paga, e aí vai parceladamente entregando a SAF do Vasco. Você acredita nesse tipo de situação? Ou, o que eu acho muito mais viável, o Vasco fez um contrato com a Crefisa, que é a empresa que o seu José Lamáquia e a Leila Pereira são responsáveis, são donos. A Leila, vendo a administração que faz o Pedrinho, em 2028, se até lá o processo na Fundação Getúlio Vargas acabar, qual é o impedimento, qual é a barreira, o entrave para que ela venha a ser uma investidora do Vasco? Se o Vasco recuperar as ações. Nenhum impedimento, nenhum entrave. Mas agora, imaginar que tudo está sendo feito de forma premeditada para repassar as ações lá na frente, uma coisa eu tenho certeza. Conhecendo o mundo do futebol, os bastidores, a forma como a Leila Pereira conduz o Palmeiras. Pergunta ao palmeirense lá, os anos que vem no comando da Leila. A defesa que ela faz. Se as empresas dela investirem no Vasco e ela tomar a frente do Vasco como CEO, por exemplo, por que não trazer esse leão para dentro do nosso espaço? Porque ela já vai ter saído do Palmeiras em 2028. Até lá nada vai acontecer, gente. Nada, 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 nada. Mas que essa aproximação pode sim render bons frutos para o Vasco, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas não esqueçam, estamos falando de negócio. Amigos, negócios à parte. E o Vasco é um baita negócio. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Você viu aí várias vezes passando kto.bet.br. Tem jogo do Campeonato Brasileiro hoje, tem jogo atrasado, Mirassol e Fluminense. A data FIFA está aí até para isso, tem Palmeiras e Juventude mais à frente, tem os amistosos, tudo isso passa em kto.bet.br. Vou fixar nos comentários o meu link para você ir lá e abrir a sua conta, se é que você ainda não tem, que é o melhor site de apostas, mas é um site para você jogar. Isso, ganhar ou perder faz parte. Não vai ser mané de fazer aquele gol contra igual aqueles zagueiros cabeçudos, né? Então, assim, ganhar ou perder não pode atrapalhar o seu orçamento. Fechado? Ninguém fica milionário com aposta. Esquece. Se estão printando por aí, estão te enganando. É o papo do pai direto para você. Meio-dia, eu te espero no Na Conta KTO. Um grande abraço, um ótimo dia e até mais tarde.